Não tem problema, a gente começa de novo. Vamos começar de novo. Ela me perguntar de novo, não precisava disso. Vamos começar daqui, desse ponto que a gente perdeu o comecinho da gravação, mas tá tudo bem, a gente se vira aqui, não tem problema nenhum, e a Não, gravação vai vamos ficar boa do começar mesmo de jeito. novo. Refaça a pergunta. Tem alguma. Tudo tem um porquê. Bora lá. Pessoal do Instagram, falhou aqui a gravação, então eu só vou começar essa introduçãozinha de novo, tá bom? Beleza? Bora, segue o baile, porque a vida é essa aí, a gente não vai parar por causa disso. Vamos lá. Hoje nós vamos aproveitar o momento da Camila com a aula que a gente vai passar, pelo processo que a gente vai passar hoje, porque por mais que a gente fale que isso aqui é aula, isso aqui é muito mais um processo terapêutico do que aula. Afinal de contas, eu sou terapeuta, eu não sou professora. Porém, dá para fazer as tuas coisas, né? Então, bora lá. A questão da mentoria é exatamente essa. Hoje a gente vai falar sobre como é se enxergar, sobre essa questão de se enxergar claramente como um artista. E a Camila veio de um final de semana super intenso, em que ela não esteve com a gente ontem, porque ela foi fazer uma coisa muito legal, e aí ela olhou para aquilo e falou, ah, mas isso não é tão legal quanto o que eu estava fazendo ontem, então eu não quero. Brincadeira, gente, não foi isso não. Mas vamos lá. Eu comecei questionando aqui a Camila, porque a Camila trouxe um sentimento que ela tem em relação a ser artista, e agora eu vou passar a bola para você, eu quero que você fale sobre isso. Fale novamente sobre esse sentimento. Eu vivi o final de semana mais contrastante da minha vida. Foi um absurdo de contraste. Eu acho que, assim, ser louco. No sábado foi o dia. Foi o dia que eu queria viver, foi o dia que eu fui dormir tarde, que eu acordei cedo e que eu tava até irritante de tanto que eu tava feliz. E eu até escutei assim, Camila, eu odeio ser um bom humor matinal. Como que uma pessoa consegue estar tão bem-humorado nessa altura do campeonato? Mas vamos lá. E ontem foi um dia que era um dia que eu não queria viver, literalmente esse dia. Nossa Senhora, que dia. E aí acabou que eu abandonei o barco, fugi do barco, porque eu não queria viver aquele dia em nenhum momento dele. Mas me apertaram aqui agora e me fizeram essa pergunta antes de eu esquecer de começar a gravar, que é: o que é ser uma artista? Porque eu me sinto ilegítima enquanto artista. E aí ela fala assim, você é artista? Eu falo, eu nem sei o que é um artista, eu não sei o que um artista faz, eu não sei o que me define um artista, e eu acho que o artista tem que fazer, sei lá, artes cênicas, e a faculdade de artes cênicas é uma coisa que nunca nem passou na minha cabeça, porque eu não tinha permissão para cogitar sobre isso, porque como que eu vou estudar para viver de hobby a vida inteira? Eu adoro fazer isso. Como que vai ser leve para mim? Como que não é primeiro obrigação para depois a diversão? Se ser artista para mim é diversão. E como que as duas coisas andam juntas, né? Como é que pode andar junto? Tipo, a obrigação ser uma coisa divertida, ser uma coisa boa e ser uma coisa prazerosa, né? Construções péssimas que a gente faz. Mas, enfim, o ponto é que a gente vai trabalhar hoje, gente, a questão da forma como a gente se enxerga, qual é a imagem que você tem de você mesma. E a Camila vem com essa bomba, né? Eu não me sinto legítima aqui, eu não sei o que que é. E aí a gente tem que olhar aqui justamente para os pontos cegos que a gente tem nessa relação. Porque se você não se enxerga como, se você não consegue se perceber nesse movimento, a gente tem que entender quais são as suas crenças, seus movimentos, a forma como você se enxerga, para que a gente faça um caminho para chegar lá, mas principalmente para que você comece a se enxergar de uma forma diferente. Não pode continuar, Camila. O que você estava falando? Eu tava falando? Achei que você construiu alguma coisa, mas enfim, vamos lá. Vamos entender aqui algumas coisas, porque como a Camila já traz aqui assim, eu não me enxergo como um artista porque eu não sei o que que é ser um artista. Então a gente já tem um primeiro ponto cego que a gente percebe aqui. E é esse o movimento que vocês precisam fazer hoje. Começar a perceber nessa questão da autoimagem de vocês, como vocês se percebem enquanto artista, o que é ser um artista para você, o que que torna uma pessoa um artista, o que que faz com que você tenha uma expressão que seja artística e uma expressão que seja principalmente autêntica, porque a gente não tem como fugir disso aqui. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, e ela provavelmente vai ver isso que eu estou falando porque ela está no grupo. Ela falou assim: hoje em dia está na moda essa questão de autenticidade. Eu falei para ela, não está na moda. A autenticidade sempre fez as pessoas se destacarem. A diferença é que antigamente não existia marketing digital. Então as pessoas não ensinavam para as outras o quanto é relevante ser
autêntico e quanto isso faz diferença em você se expressar e encontrar a tua tribo. Mas vamos pegar as pessoas que fizeram mais, que foram mais impactantes na sociedade. Quando você pensa assim, quem foi a pessoa mais impactante para você? Quem que você lembra de cara? Uma pessoa que foi muito impactante. Nossa, as pessoas, realmente, as pessoas que vêm na mente, elas são autênticas. Quando eu penso nisso, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é Marilyn Monroe. Eu gosto da Dercy Aquela Gonçalves, eu mulher, acho ela mais Dercy desbocada. Gonçalves, maravilhosa, maravilhosa. Mas a questão é o impacto que a pessoa traz, ela traz uma coisa muito dela. Não tem como falar assim, ela estava simplesmente seguindo uma tendência. Gente, Mamonas Assassinas. Que tendência que A esses caras estavam Werneck. seguindo? A Cara, verdade aquela mulher é maravilhosa. Eu queria muito ter o cérebro na velocidade do dela. que não tem. Você só não... O problema, aqui, olha Aí, esse ó, ela me achando exemplo. hoje. Sotaque hoje. Tata Werneck não tem julgamento sobre aquilo que ela pensa. É por isso que aparentemente o pensamento dela é acelerado e o teu não. Essa é a diferença, porque o teu é pra cacete. Só que ao mesmo tempo que você tá pensando, você tá botando um monte de filtro de bloqueio naquilo que você pensa e falando, isso é útil, isso não é, isso aqui serve, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não, eu ouvi, Camila. Você, Stan, consegue fazer coisas que vão muito além de qualquer bêbado. Pois é. Então, quando a gente pensa nessa questão dessa expressão, a gente tem que trazer aqui para a nossa percepção o fato, olha só, o que eu acabei de falar, né? Você tem julgamento sobre os seus pensamentos, então por isso aparentemente o dela é rápido e o seu não. Você tem uma velocidade muito parecida com a dela, mas enfim, se a gente tem todos esses filtros, esses julgamentos, essas críticas e essa racionalidade sobre a forma como a gente se expressa, a gente não está sendo autêntico. Se a autenticidade, ela vai falar muito sobre uma questão de amor próprio. Ela está totalmente vinculada ao amor próprio. Então, se eu rejeito aquilo que é meu naturalmente, eu, consequentemente, não coloco aquilo no mundo de uma forma intencional, natural e espontânea, porque a espontaneidade, ela está falando exatamente sobre isso. Ela está falando exatamente sobre esse amor que você tem por você, sobre essa aceitação que você tem em si e sobre o colocar isso de uma forma natural. Porque a gente só pode ser espontâneo quando a gente não tem esses bloqueios. E aí vai falar, nossa, mas a espontaneidade é uma coisa que é inadequada. Até que ponto? E E em que aí, situações? eu tenho um exemplo para trazer para vocês que isso aí Fala me oi, chamou muita atenção. fala oi, fala oi. Olha que nenê mais Hello. lindo, olha que nenê mais lindo. O que aconteceu? Eu estava no meu trabalho. Não, eu estava no meu ganhador de money, no meu fazedor de money. E aí eu comecei, e eu toda hora eu queria falar alguma coisa, e eu queria falar alguma coisa, e eu queria falar alguma coisa sobre o trabalho mesmo, nem era sobre distração, não. Aí o meu parceiro virou e falou assim: deixa eu te falar, você se distrai e me distrai. Aí não rende nenhum dos dois. Aí eu Porque eu sou muito analítica com as coisas, então eu escuto o que as pessoas falam, eu analiso, pinério, deixo, jogo fora o que serve, o que não serve e seguro o que serve. Aí eu fui analisar. Poxa, eu me distraio e distraio os outros. Isso é ruim. Opa! Dentro do hospital isso não é ruim. Cara, tudo que as pessoas que estão ali no hospital, enquanto paciente e acompanhante, precisam é de serem distraídas. E eu tenho uma habilidade maravilhosa para distrair os outros. Porque eu me distraio e levo eles junto. A hora que vê o assunto já fugiu. Então, não é sobre o meu defeito de distrair no ambiente errado e a minha qualidade de distrair no ambiente certo. Então, é sobre o ambiente que eu estou e não sobre quem eu sou. E isso foi uma construção muito bonita, porque eu recebi essa informação e antes eu só trazia o julgamento de, nossa, como eu sou inadequada, como eu não sirvo, como eu não sou boa o bastante. E aí eu subir na minha bicicletinha, porque mais terapêutica que a Ana é a minha bicicletinha. A minha bicicletinha, eu acho que a hora que eu sento naquele banco, aí liga um plug assim que meu cérebro É começa. bem coisa de palhaça, né? E
Cara, e aí eu fui contrastar, né? O quanto que a distração no ambiente certo ela é maravilhosa e ela flui. O quanto que ela no ambiente errado ela gera realmente prejuízo, ela gera desconforto, ela gera essas coisas. E o quanto, e esse é do final de semana. Do final de semana eu vou te falar. O quanto quando eu estou fazendo aquilo que a gente planejou e que eu amo fazer, eu não me distraio. Mano, não tem distração. Eu esqueço que eu tenho filhas. Sabe? Eu tô ali inteira, eu tô mergulhada, eu tô 100% em estado de presença. Sabe? Ali eu não tô com fome, eu não tô com sede, eu não tô com vontade de fazer xixi, eu só tô ali, vivendo aquilo ali, me deliciando com aquele banquete de ai, como é bom estar aqui, eu nasci pra estar aqui. E aí, quando a pessoa me fala na segunda-feira que eu sou artista, eu sinto dor de estômago de verdade. E a dor de estômago que eu sentia na minha infância vinha de quando eu fazia alguma coisa que a minha mãe desaprovava, mesmo que eu não estivesse errada, mas que a minha mãe desaprovava. Ela me olhava e eu já falava para ela, mãe, esse olhar seu me dá dor de estômago. E ficou carimbado lá em casa. E ela vai me olhar com um olhar de dor de estômago. E era o olhar de dor de estômago para todo mundo falava isso. Porque ficou registrado. E eu senti esse bendito dessa dor de estômago quando você falou assim: ela é artista, eu não. Viu, gente? Já dá para vocês terem uma primeira percepção de como vocês descobrem os pontos cegos de vocês. Percebam o próprio corpo. Percebam como você está, como o seu corpo está quando está fazendo uma coisa que você gosta muito. Sei lá, a pessoa está pintando, como que está o corpo? O corpo está funcionando, o corpo está fluindo, o corpo está indo, o corpo está fazendo as coisas. Como é que está o seu corpo quando você está no escritório, fazendo aquelas coisas que você não gosta? Ou qualquer outro trabalho que você faça, às vezes você dá aula, às vezes você faz qualquer outra coisa que não faz tanto sentido assim, né? E isso é uma coisa interessante, porque vai ter muita gente que está aqui que vai trabalhar com uma coisa que não é necessariamente a arte dela, mas que faz ela se sentir bem. E aí a gente tem que ter, aqui, o ponto principal é esse reconhecimento de si, reconhecimento do que faz sentido e do que não faz sentido. Ah, mas eu vou deixar de ser artista porque eu gosto de fazer trabalho burocrático, ou porque eu gosto de dar aula, ou porque eu gosto... Não vai deixar de ser nada. Não vai. Aqui a gente precisa encontrar um caminho que você flua, principalmente porque a expressão autêntica, ela não é sobre X, Y, Z, ela é sobre quem você é. E quem você é que vai fazer toda a diferença, é o que vai fazer você ter qualidade de vida, você viver bem, você estar feliz, você fazer as coisas com prazer e você se encontrar na vida, no mundo e, enfim, fluir com isso, né? Então, voltando aqui, a gente já começa a identificar através dessas coisas, desses pequenos sinais do corpo, isso é muito legal, porque às vezes a gente acredita tanto naquilo, a gente tem uma certeza tão absoluta. Ontem tinha duas pessoas aqui junto comigo, e as duas tinham uma questão muito semelhante, que era um pai que era um pai artista, que criou um monte de crença nelas ali. Só que aí a gente também tem que entender se esse pai não moldou uma visão de mundo que a pessoa não necessariamente quer viver aquilo. Então, tipo, eu faço porque meu pai fazia. E aí? Até que ponto isso faz? Ou fazer dessa forma, ou ser dessa forma, ou se expressar dessa forma. Às vezes até faz fazer aquilo, mas não daquele jeito. Não do jeito que o pai fazia, não do jeito que o pai era, não com as crenças que o pai tinha, que o pai tem, que seja, né? E aí a gente volta totalmente para a questão da dependência emocional, né? Ou não faça porque eu fiz e deu errado. Exatamente. Só que aí fica sempre agindo nesse molde, nessa visão de mundo. Eu vou para o lugar que dá errado. Síndrome de Moana. Moana. Gente, a Ah, pessoa que você assistiu vai todos os aprender a desenhos, assistir eu não. desenho. Você Vou. vai aprender a assistir desenho, porque as minhas referências são de desenho. Ok. Voltando. O pai da Moana foi pelo mar e quase morreu, o amigo dele morreu afogado no mar. Então o pai restringiu todo mundo da ilha, ninguém podia sair da ilha porque era Ia morrer. perigoso, ia morrer. Eu vou morrer, vamos viver. E aí nossa, tô muito idiota hoje. Adoro ser idiota. Seja, Eu só adoro ser seja. idiota, eu sou Só muito feliz seja. sendo idiota. Aí a Moana queria ir pro mar, porque nossa, era o chamado dela. Ela, todo o tempo todo ela queria estar no mar, e o pai dela puxava ela. Por quê? Porque ela não podia ir
porque ele foi e deu errado. E aí ela podia ir dar errado também. Então, às vezes a gente. E é uma coisa que eu vivo, é esse. A minha mãe era artista. Cara, a minha mãe era muito artista. A minha mãe fazia coisas acontecerem do nada, muitas vezes. Sabe, você falar assim, chegamos numa cidade nova, sem mobília, sem nada, do zero, e aí e aí eu achar um saco de retalho no meio da rua, assim, na frente de uma confecção, carregar um negócio de 3 metros no ombro, e era muito engraçado que o negócio ia quicando, assim, até chegar em casa. Eu lembro direitinho, porque era muito comprido, era parecendo imagina uma linguiça de plástico gigante, cheia de retalho dentro. E aí eu ia carregando aquele negócio pro meio, chegava em casa, ó, mãe, olha o que eu achei. E ela construía tapetes daquilo ali, ela construía alguma coisa daquilo ali, e aquilo virava dinheiro. E aquilo virava o nosso sustento. E eu saía para vender, porque eu era extremamente boa em comunicação. Porque eu queria vender? Não, porque eu queria me comunicar, eu queria ir onde eu queria ser livre. E aí eu adotei o título de eu sou vendedora, mas depois eu entendi que o meu título, o rótulo que eu queria não era ser vendedora, era conversar com qualquer um, era estar livre, era liberdade. Mas a venda me trouxe isso. E eu me enfiei no mercado da venda e fiquei lá, estou lá até hoje. Porque hoje a forma com que eu faço dinheiro hoje é ensinando as pessoas a venderem, processo comercial. Mas hoje eu estou no momento que eu tenho me limitado em vender, eu não tenho conseguido, eu pego para vender e não vendo. E eu falo, como assim, gente? Eu sempre vendi o que eu quis. Por que que hoje eu não consigo vender? Mas se eu vender, eu deixo de ter a possibilidade de olhar para aquilo que eu realmente quero fazer. E eu Sem já contar aqui caramba, até que ponto a venda não tá ligada a uma dor, né? tem isso também. Eu falei sobre isso ontem, você não estava aqui. Eu assisti, tá? Ah, tá bom. Eu estava dobrando roupa e assistindo. Tá, eu só vou então aqui reforçar para quem não viu, né? Quando a gente faz algo e não tem sucesso, isso pode estar muito mais relacionado ao fazer através de uma dor, fazer através de uma necessidade de manter uma relação com aquilo que é de dor. E aí a gente não vai ter sucesso mesmo, não vai fluir, não vai funcionar. Porque se você faz, né, ou para se manter em um lugar, no modo sobrevivência, ou para se manter numa relação com alguém que é uma relação de dor, ou para manter você numa relação que é uma relação de dor, para que a gente vai ter sucesso nisso? Para quê? Para quê, né? Mas a gente racional, a gente volta para o ponto do, ai, mas eu tenho controle, eu sou uma pessoa racional. A me respeita. A me respeita, que não faz o tempo que eu tô aqui para ouvir um negócio desse, né? Eu não tô aqui no 8º dia para escutar um negócio desse. Não tô. E aí vem falar, eu sou um artista e tenho que ser racional, vou te dar 15 tapas na cara. Faça as coisas Me com razão, respeita. me Cara, respeita. eu vou gravar, eu vou cortar só Você vai esse fazer me o meme, né? respeita, assim, vou fazer, me respeita, tá maravilhoso. Eu me respeito a autenticidade. Ai. Mas, enfim, voltando, né? A gente precisa. Eu estava aqui pensando enquanto estava falando. Quando todas as crianças são criativas de um modo geral, né? É muito difícil uma criança que não tenha isso espontaneamente, naturalmente, pelo menos enquanto ela não apanhou para deixar de ser. E a gente precisa entender, assim, né? Trazendo qual é a diferença entre um criador e um artista? Tempo. Qual a diferença entre um Posso criador chamar e a um ajuda dos artista? Comenta universitários, aí, as gente. cartas? O que um artista faz que um criador não faz? Entretenimento, E o que é o entretenimento? expressão emocional. Bingo. É justamente a expressão. Tan, 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 E tan. aí, gente, como é que a gente vai olhar para a vida e vai falar assim, eu não posso me expressar, eu tenho que guardar isso aqui que é meu, eu não posso
Exatamente. Ah, eu não posso colocar isso aqui que é meu no mundo, eu tenho que ter filtros, eu não posso ser espontânea. Mas, meu Deus do céu. Eu fico olhando as imagens, porque às vezes a gente tem dentro do hospital a gente sempre tem alguém fazendo apoio e filmando e às vezes tirando foto. E fora, às vezes eu encontro fotos minhas. E são fotos que não foram posadas, são fotos que sou eu. Caramba, o que a Camila. Qual que é a expressão da Camila e qual que é a expressão da Vassourinha? A Vassourinha parece que ela tá dominando o mundo, assim. Todas as fotos dela, ela tá com. Ah, né? Com aquela expressão, quase comendo tudo que vê pela frente. E a Camila tá sempre Travadona, né? encumbucada, parecendo uma tartaruga. É isso, gente. Eu olho, nossa, que marmota. Então, se a gente precisa aqui hoje é justamente enxergar isso. Olha quantas percepções que a Camila trouxe hoje que podem ajudar vocês a se enxergar mais claramente, né? Dessas nuances, dessas coisas muito sutis que a gente tem na gente. É muito interessante para mim, porque eu sempre tive um olhar muito além nessa questão emocional, nessa questão psicológica do que é possível para mim no meu relacionamento com as pessoas no dia a dia, do que é possível manter, assim, de seguro, digamos assim, do como que eu me relaciono com as pessoas sem falar aquilo que eu estou percebendo, né? É muito complicado para mim. Mas eu ainda assim eu tenho uma forma de lidar com isso que é muito diferente dos psicólogos convencionais. Eu não consigo simplesmente me colocar numa caixa e falar, eu vou ser feliz aqui dentro de um consultório, numa sala cinza, numa coisa sem vida. A minha cortina da sala que eu tinha anteriormente, que hoje eu só subi logo com uma sala, eu não tenho mais a minha, imagina que sapo, que é para mim tá lá, né? A minha cortina era vermelha. E aí você fala com uma cortina vermelha dentro de uma sala de psicologia, já traz qual é a primeira emoção que traz o vermelho? Impacto. Ansiedade. Então eu já falava assim, cara, a primeira coisa que eu causo nas pessoas é justamente uma emoção. Eu não consigo não me relacionar com a minha profissão dessa forma. De falar assim, oi, senta aqui numa sala branca e vamos simplesmente fingir que não está acontecendo nada. Eu vou deixar a coisa acontecer assim, sem nenhuma. Não, eu não consigo. Não consigo não trazer logo de cara um impacto nas pessoas. Então, eu precisei me apropriar disso para usar isso a meu favor, para que eu conseguisse fluir, né, em todas essas questões. E aqui, quando eu falo, então, oi, vamos ensinar, ou vamos criar uma mentoria com um ambiente terapêutico acoplado nisso. Precisa ser dessa forma, porque eu não consigo que seja de outro jeito. Ai, vamos com calma, vamos devagarinho, porque eu sou uma terapeuta muito empática, porque eu sou uma pessoa que vai proporcionar um ambiente acolhedor. Eu não sou acolhedora, eu sou acolhedora sim, mas da minha forma. Não, vamos lá. Vamos olhar pelo outro lado da moeda. Agora a Camila vai trazer, né? O que a Camila conhece, outro lado da moeda. O outro Oi, lado da você moeda. está atrasado. Eu nunca fui Um tão dia. acolhida e fui tão respeitada enquanto adulto e enquanto criança. Eu nunca fui tão acolhida e tão respeitada. Mas que ela mete os dois pés na porta, ela mete. É outro contraste, é maravilhoso. E assim, aqui em casa, igual, a minha menina passou por um processo terapêutico com a Ana também, e justamente por esse impacto, a minha menina é apaixonada. Ah, que saudade da Ana e tal. Quando a gente vai, pega para falar na mesa sobre a Ana virou o ponto do centro das atenções. Mas ela trouxe uma autenticidade para minha menina, uma liberdade de falar o que precisa, de se expressar, de conseguir chegar, porque a minha menina, ela era um caramujo ali dentro da casquinha o tempo todo, sabe? Eu não posso falar, porque eu vou falar, eu vou magoar, eu não posso me expressar, eu não posso ser, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Ela vivia nos eu não posso. E Você me fez mesmo. lembrar uma coisa. Hã? Você me fez lembrar uma coisa. Ok. Depois eu te cobro lá no Instagram, no grupo, no WhatsApp. Eu te lembro, né? Tem um negocinho que eu te pedi.
Ah, foi? Foi, Tô depois a gente lembrada não, conversa então sobre isso. fiquem curiosos, porque eu não sei, eu vou saber e vocês não. E aí, no final das contas, ela traz esse movimento de, peraí, ela faz a gente buscar a gente mesma, ela faz a gente terapeutizar a gente mesmo. E às vezes a gente nem precisa estar com ela para que a gente faça o movimento que ela ensinou a gente a fazer. E é muito legal. E voltamos aqui. Eu acredito demais. É muito engraçado, porque às vezes as pessoas chegam, elas me contam uma coisa que elas acham tão cabeluda, e na minha cabeça eu tô assim, ué, qual o problema? Só isso? É só isso. Só que aí a gente volta para o ponto, né? A questão que faz a pessoa se julgar dessa forma é emocional. Então eu entendo o processo, eu só não entendo por que que ela se bate tanto. Tipo, eu não consigo, não justifico isso, né? Porque para mim, você pode chegar para mim e falar, nossa, Ana, eu matei uma pessoa. Falar, tá bom, você vai ter implicações com isso, mas a gente precisa trabalhar com o que você fez aí, vamos lidar com. Nossa, Ana, você está passando pano. Eu não estou passando pano, eu estou lidando com um ser humano que cometeu um erro, que já provavelmente já teve as consequências disso, e agora a gente tem que trabalhar com a pessoa. A pessoa precisa melhorar, porque senão ela vai ficar aí vivendo culpada e se punindo e tudo mais, e a possibilidade dela fazer de novo enquanto ela está no sentimento ruim é muito maior do que se ela melhorar. Então, eu quero viver num mundo melhor. Eu, com certeza eu vou ajudar a pessoa a sair desse lugar, né? Eu vou buscar ajudar a pessoa a sair desse lugar. Vocês estão entendendo o ponto? Porque quando a gente entende isso, cara, isso é libertador. Porque enquanto você está lá naquele lugar se batendo, se sentindo culpado, se sentindo mal por um erro que você cometeu no passado, a possibilidade de você fazer isso novamente é muito maior do que se você se libertar disso de verdade. É por isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui. Porque eu quero ver as pessoas felizes no mundo, exatamente porque eu quero viver num mundo melhor, porque eu sou egoísta. Porque eu quero viver num mundo em que as pessoas se expressam de uma forma autêntica, são felizes e vivem aquilo que elas gostam e fazem as coisas com um brilho no olhar, porque aí a família delas vive melhor, os filhos delas são mais bem criados, as pessoas que estão ao redor delas são muito mais felizes também, todo mundo funciona de uma forma mais honesta, mais gentil, mais amorosa, porque é amoroso consigo. E aí vai falar assim, fulano, você pode fazer tal coisa para mim? Não, porque isso me desrespeita. Ah, beleza, bora, segue o baile, cada um faz o que pode. E todo mundo se sente bem com isso. E é isso, eu quero viver nesse lugar. Vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá, talvez, né? Mas a gente está trabalhando porque afinal de contas, se a gente nasce com um negócio dentro da gente, a gente precisa trabalhar para isso. Então, bora colocar esse negócio no mundo. Mas voltando, que agora eu me expressei, né? Hablei. Hablou. Então, voltando para o objetivo de hoje. Ó, peraí, técnica. Vou te ensinar a técnica para você voltar. Faz assim, ó, cheira a florzinha. Só pra velhinho. A Faz o Sara que eu tô sempre, falando. Cheira a florzinha, só pra velhinha. Aí, agora voltamos. a Sara sempre deixa umas florzinhas assim por perto, né? Ah, ter filho é maravilhoso, né? Mas agora que não tem, porque eu estou em outra mesa, mas enfim. É... Voltando. Hoje a gente vai se enxergar e vai perceber quais são os nossos pontos cegos que estão impedindo a gente de fazer aquilo que a gente quer fazer. Aquilo que vai tornar o nosso mundo um mundo melhor. Aquilo que vai tornar a gente, dentro da gente, melhor. E aí vai falar, eu não posso ser essa pessoa. Siga todos os seus, eu não posso. E aí eu quero que vocês, quando vocês pensarem nisso, vocês pensem o seguinte, a Ana me julgaria se eu estivesse nesse lugar? Porque isso pode ser um primeiro passo. Porque enquanto você está aí se arrebentando, crie um totem, né? Crie uma referência daquilo que você entende como novo. Eu não posso estar nesse lugar, tá? Mas se eu tô aqui, as pessoas me julgariam, outras pessoas me julgariam, porque enquanto você está na dependência emocional, a gente não tem como falar assim para você, não tenha dependência emocional, porque nesse primeiro momento você tem, tá? Então vamos facilitar o rolê? Mas eu não posso ser essa pessoa, eu não posso, eu tenho que ser maduro, mas você não é, ok? Nesse momento você não é. Então vamos aceitar os fatos e vamos usar recursos para você sair daí com mais facilidade. Então, criem totens, criem outras referências, criem outros pontos para vocês realmente se segurarem naquilo e darem o próximo passo. Mas, Ana, você está falando para mim que eu vou criar uma outra dependência emocional. Nesse momento, sim.
Nesse momento você vai criar uma outra dependência, mas é uma dependência que vai te libertando. Então, você vai trocar por enquanto, mas você vai trocar para um lugar que é mais saudável. Você vai começar a ancorar passos para um outro lugar. Então, assim, estou dando só uma possibilidade. Se não funcionar para você desse jeito, não faça desse jeito. Faz do jeito que funciona. Mas eu estou dando outras possibilidades. Então, você vai começar a olhar para todas essas coisas que você julga em você, porque esses são os seus pontos cegos. E aí você precisa se enxergar de uma forma clara. E aqui enxergar de uma forma clara é justamente perceber esses julgamentos que você tem sobre a sua expressão. E aí, conforme você vai percebendo esses julgamentos, você vai começando a desfazer todos eles. Então, assim, mas eu não sei o que é ser um artista, como foi o primeiro exemplo que a Camila trouxe. Esse já é um primeiro ponto cego. Então, o que você faz nesse ponto? Você vai entender o que é ser um artista e você vai viver esse processo. Porque é isso que dá legitimidade. É você encontrar esse caminho aí que está te faltando. Então, vê, já dei duas possibilidades. É reconhecer o que está te faltando ali e construir aquilo, ou é perceber os teus julgamentos e entender se você estivesse num outro mundo ali, numa outra possibilidade, as pessoas ali te julgariam. Naquele mundo ali essas coisas seriam mais bem aceitas? Se eu tivesse lá. Aí, gente, bota lá no grupo. Gente, o que vocês acham de tal coisa? Deixa a gente hablar. Isso é maravilhoso. Então, aqui vocês vão fazer a reflexão de como você se vê hoje e de como você gostaria de ser visto. De como você se percebe como artista hoje, como você gostaria de se perceber. E aí você vai fazer essa construção. E aí vocês vão fazer um exercício, como se fosse do espelho mesmo, né? Eu preciso me olhar no espelho? É bom. Vai sofrer um pouquinho com isso, tá? Mas é bom. E aí, você precisa olhar com o nariz de palhaço hoje? Hoje não. Porque hoje você não está se enxergando, eu não quero que você se coloque como vassourinha. Eu quero que você se coloque como Camila para vassourinha, para chegar na vassourinha. Entende? A construção que falta para que você se aproprie totalmente dela. Porque a vassourinha, ela é uma parte construída sua que naquele ambiente ela funciona, mas porque ela não está funcionando agora. Como é bom ter um exemplo prático aqui para a gente trazer, né? Então, vocês vão olhar para si, agora de Camila para Camila. Qual é a diferença entre a Camila e a vassourinha, o que impede você de estar lá? Mas vamos lá. Então, aí você vai fazer esse exercício e você vai olhar para si. Você vai escrever. Como é que você se percebe hoje? Como você se enxerga, o que você é, quem você é, como você é como artista. Nessa sua expressão artística. Nessa sua expressão autêntica. E aí você vai escrever sobre isso. E aí, eu quero que você fale, que a gente vai, eu estou trazendo esse gancho da dependência emocional, porque aqui a gente vai falar sobre isso. Como você acredita que as pessoas te enxergam? Como as pessoas te veem? Como você é? E aqui a gente pode fazer um exercício que é muito bom. Pegue pessoas da sua confiança, pessoas que têm uma visão daquilo que você quer chegar, não do lugar que você está. Não vá pegar aquela pessoa que tem o mesmo medo cagado que você tem, para essa pessoa vir validar tudo que você acredita, tá? Sensacional. Não me venha com aquela pessoa que olha para você e fala, mas tudo isso é ilusão. Você nunca vai conseguir isso daí que você quer. Não adianta você acreditar nisso, porque você vai só se manter na merda, no furo de merda, e não é esse o objetivo aqui. Então você pode perguntar para as pessoas ao seu redor, as pessoas que estão naquela mesma jornada que você, ou que já, sei lá, você encontrou em momentos similares a esse que você quer viver, e pergunte para ela como ela te enxerga. E aí, você também vai perceber nessa questão da sua autoimagem onde é que você está se limitando. Então, são essas duas questões que você precisa responder. Como você acredita que as pessoas te enxergam, e aí você pode contrastar como elas realmente te enxergam, e o que é isso na sua autoimagem que está te limitando. Tá bom, gente? Querendo ou não, tudo isso que a gente construiu até aqui vai impactar muito diretamente na nossa autoimagem. Se você se enxerga como uma fraude, como uma pessoa que... E aqui, olha como é importante, logo o primeiro exemplo que a Camila trouxe, né? Eu não sei o que é ser um artista. Se você não sabe, você vai automaticamente se enxergar como uma fraude. Então, a gente precisa encontrar essa incongruência ao longo do nosso caminho e começar a construir isso. Porque, eu só simplesmente vou passar a me enxergar. A gente não simplesmente passa a se enxergar, a gente precisa construir uma coisa para poder se sentir legitimado ali dentro. Se a gente não faz essa construção, a gente não sente que tem autoridade, a gente não sente que tem legitimidade. Então, construa isso. A gente está aqui 21 dias construindo a tua expressão pé na porta. Fala, mulher, fala. Que eu tô vendo aqui, ó.
Olha, a gente já está com 50 minutos. Gente, a gente propôs que as lives seriam de 20 minutos. Se eu tivesse dado 1 hora para ela, as lives seriam de 2. De Então, duas. tá dentro da meta. Eu só não tinha contado isso para ela ainda. Maravilha. Não, mas a gente vai terminar. Ó, eu tô me esforçando, é que também você tá me dando liberdade, né? Eu sei que você está. Cara, vivi um momento sábado que foi assim. Que delícia. Nós fomos para outra cidade, isso aí já era para mim maravilhoso, para dar um treinamento para uma equipe da outra cidade se profissionalizar enquanto palhaços hospitalares. Quando a gente chegou lá, tinha as alunas que estão fazendo residência em medicina, então só gente que passou no vestibular de medicina. Olha o cérebro das pessoas, ou o esforço que elas levaram para chegar até lá. E tinha uma médica. Quando eu vi que eu ia treinar uma médica, eu falei, aí, sabe o Wi-Fi? Não passava. Eu falei, deu um cagado aqui, não vou falar nada errado. Mas foi muito maravilhoso, cara, foi muito maravilhoso. Parecia que todo mundo sabia parecia uma orquestra, todo mundo sabia o que fazer, quando fazer, o movimento aconteceu, fluiu, e assim, era para terminar 11, meio-dia, a gente estava ali no movimento, estava gostoso, todo mundo queria fazer mais. E quando a gente terminou, a gente deu voz para todo mundo, né? Para todo mundo expressar como se sentiu, o que foi. E a gente, de certa forma, para a nossa visão, a gente acabou sendo forte mais com elas, pegando mais pesados, por ter construído o treinamento focado na linguagem delas, como residente de medicina. E aí, a palavra que mais saiu foi: vocês foram tão acolhedores com a gente. Vocês acolheram a gente. E saiu 4 de 8, saiu 4 vezes vocês foram acolhedores. E a médica foi falar. A hora que a médica foi falar, me deu aquele cagaço. Vou ouvir a médica agora. Cara, a médica fez todo mundo chorar, de tão feliz e de tanto que ela honrou o nosso trabalho, o quanto que ela falou que o nosso trabalho é importante dentro do hospital, e o quanto que o corpo clínico precisa do nosso trabalho, e que a gente é útil para o corpo clínico, a gente é útil para o paciente, e o quanto que ela falou para as meninas, gente, não percam essa expressão, marque o dia de hoje, anotem para que vocês mantenham essa humanização. Ouvir aquilo da boca da médica, daquela que está ali no dia a dia, e a gente às vezes é julgado, enquanto palhaço dentro do hospital, a gente é julgado porque a gente está no lugar inadequado, a gente é inadequado no lugar inadequado, porque palhaço tem que estar aí no circo, o que está fazendo no hospital? Mas ouvir aquilo, nossa, me deu um calorzinho assim, tão gostoso. E aí depois nós fomos para o hospital jogar na prática, né? E eu fui jogar com essa médica. E ela, enquanto professora, enquanto autoridade, porque ela já se posiciona desse jeito há muitos anos, ela entrou com os pés na porta também, do quarto, porque ela já era. E aí eu levei um mouse, e aí o meu mouse era meu controle remoto. E eu pausava todo mundo e mudava o jogo. E aí eu pausei a médica. E eu pausei ela e falei assim, opa! Olhei para o senhorzinho que estava na máquina e falei, nossa, esse programa tá muito chato, vamos mudar o canal da televisão, o que o senhor quer assistir? Eu quero assistir jogo. Não, então nós vamos assistir o jogo do Corinthians com não sei quem. E aí eu desbloqueei ela e falei, agora você é uma televisão, você vai contar o jogo. Ela foi se jogando, ela foi desconstruindo, e é muito maravilhoso, porque dentro do hospital você vê a pessoa se desconstruir, porque a gente tem que ir muito cheio de técnicas e de conhecimento, mas dentro do quarto, especificamente, você tem que estar vazio, porque no quarto, quem propõe o jogo é o paciente, não é o palhaço. O palhaço, ele entra disposto, ele entra vazio para fornecer para o paciente aquilo que ele precisa e não o que o palhaço levou de jogo. Que a diferença do comercial é eu ensaio e faço aquilo que eu planejei no palco. O hospitalar, eu ensaio para ter um monte de bagagem, porque eu vou usar
qualquer coisa na minha gaveta que eu vou pegar na hora para aquele quarto. Eu não vou com nada pronto. Porque se eu for com alguma coisa pronta, eu não levo o que o paciente precisa. Então, ai, foi uma delícia. Foi muito bom. Eu confesso que eu chego a ficar até emocionada de ouvir isso, porque pensar o quanto que é importante esse trabalho de permitir que vocês sejam quem vocês são, para que tudo isso aconteça, para que todo essa diferença que isso vai, esse impacto que isso vai causar no mundo, né? Que essa alegria, que essa expressão, que essa possibilidade, essa abertura de tanta coisa, né? Vai fazer uma diferença muito grande. Então, assim, gente, vocês são extremamente importantes. Vamos botar o pé na porta? Os Pega na dois minha de mão. preferência. Vamos lá, de uma vez. Vocês são importantes, vocês são necessários, vocês vão fazer uma diferença muito grande a partir do momento em que vocês realmente forem essa diferença na vida de vocês. Então, bora, Katia. Então, vamos fazer a diferença no mundo. Vamos transformar o mundo de fato para aquilo que a gente realmente quer viver. Ai, a autenticidade é uma coisa maravilhosa. A autenticidade ela é revolucionária. E a gente está aqui exatamente para causar essa revolução na vida de vocês. Então, gente, não vou chegar a dar 1 hora, porque eu sou uma pessoa obediente. Eu sou comprometida e eu tenho que levar minha filha para a escola. Então, a gente tem que ter compromisso com isso. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui mais um dia. Bora botar o pé na porta. Bora se expressar com autenticidade. E bora amar isso que vocês são naturalmente, porque isso é lindo. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. E isso é revolucionário. E a gente está aqui para causar a revolução. E para ser quem a gente realmente é. Um beijo para vocês. Nos vemos amanhã. Até amanhã. Beijo. Nossa, eu vou chorar de verdade.